A gente continua na capital federal, mas para falar de outro assunto, redes sociais, assunto que tem que implica na vida de todas as pessoas aqui no nosso país, porque o governo reclassificou o Instagram como não recomendado para menores de 16 anos. O Caian Messina está chegando por aqui para nos contar mais dessa decisão. Boa tarde, Caian. Oi, Renan, boa tarde a você, boa tarde a Adriana, a todo mundo, exatamente, né? E a gente não está longe das redes sociais. Hoje em dia, praticamente todo mundo está lá, né? Há um clique de distância das redes sociais, também das chamadas Big Techs. Então, essa reclassificação por parte do governo tem como objetivo tentar proteger ali, né, as crianças e adolescentes. Por falar em proteção, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da possibilidade de responsabilização direta das Big Techs por conteúdos de terceiros. Então a gente está falando daquele conteúdo publicado pelos próprios usuários. Hoje as Big Techs não são responsabilizadas e podem agir apenas se forem instadas judicialmente. A ideia do Supremo Tribunal Federal, e nesse momento estamos quase formando uma maioria, temos 5 votos contra 1, né, apenas em relação a essa possibilidade de que as Big Techs sim sejam responsabilizadas em caso justamente de postagens divulgadas e publicadas por terceiros. Falta apenas um voto, portanto, para que o STF tenha maioria em relação a essa questão, que é debatida já há pelo menos 8 anos, né? Então a gente está falando de algo realmente que é bastante antigo. A grande dúvida é como será feita justamente a curadoria, né, do tráfego na internet. Os ministros fizeram questão de dizer que não estão falando, por exemplo, da possibilidade de censura e que mesmo a liberdade de expressão ela é limitada. O ministro Flávio Dino, por exemplo, recorreu a um exemplo. Ele disse, olha, todo mundo pode falar, por exemplo, que a justiça eleitoral não funciona do jeito que a gente gostaria. Isso não é crime. Agora, você ir nas redes sociais, né, numa postagem realmente com milhões de visualizações e dizer, olha, ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma sala escura, escondida no próprio TSE e lá eles fazem realmente o controle das eleições, isso é crime, isso é fake news, isso não pode continuar a ser ignorado pelas chamadas Big Techs. Uma possibilidade levantada pelos ministros é a criação, por exemplo, de uma empresa, né, que seria uma empresa feita pelas próprias Big Techs, que faria então a curadoria desse conteúdo para que realmente houvesse a retirada de maneira mais rápida. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, afirmou, olha, é possível que essa empresa seja realmente uma estatal. E aí, gente, vamos lembrar, a gente está falando de empresas que valem mais de 15 trilhões de dólares. Será que precisa mesmo de uma estatal para realmente ajudar, então, essas plataformas ali, coitadas, que faturam muito pouco a fazer essa curadoria? Fica a questão aí para o nosso telespectador. E uma questão política também, né, Caian? Porque você coloca uma estatal. Cada governo que entra pode ter uma visão em relação ao que uma linha, digamos, adequada para fazer essa curadoria. Então, quem vai dizer o que é fake, o que é verdade? E quem vai dizer o que pode e o que não pode? Tem que ter uma decisão colegiada, fiscalizada pela sociedade, mas não é uma estatal ligada a cada 4 anos, ligada a um grupo político que vai decidir a questão, que vai resolver o problema, né? É muito mais amplo, é muito mais difícil mesmo até de enfrentar. Obrigada pelas informações, viu? Valeu, Caio, um abraço. Tchau. Mas o fato, né, Renan, é que as crianças estão tendo acesso via redes sociais a conteúdo de pornografia, a conteúdo de violência, a conteúdo que pode, muitas vezes, provocar tragédias. Trouxemos casos aqui sobre isso. A gente narra, traz as notícias de casos de atentados que foram inspirados, de adolescentes que foram instruídos pelas redes sociais, pelos aplicativos, pelo submundo da internet. Então, desafios. A gente está falando de uma situação real que a gente tem que enfrentar agora, porque os jovens estão tendo essa influência que é péssima.